2021 tá acabando, a gente já tá no final de dezembro e já vim me programando para as leituras do ano que vem, de 2022. Eu fiz uma seleção de 12 livros que eu pretendo ler com certeza no ano que vem, então a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros. Mas antes de eu começar a falar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos falar de livro. Eu deixei a minha lista aqui a postos, então eu vou começar pelo primeiro livro que eu selecionei, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu nunca li nada da Jane Austen, que vergonha, mas é verdade. Então eu escolhi esse aqui para começar, que é um dos livros mais famosos dela. Esse livro aqui, ele fala a história de Orgulho e Preconceito gira em torno das 5 irmãs Bennet, que viviam na área rural do interior da Inglaterra, no século XVIII. Aborda a questão da sucessão de uma família sem herdeiros homens, dentro de uma sociedade patriarcal, onde o casamento era fundamental para as mulheres. Assim, quando um homem rico e solteiro se muda para os arredores, a vida pacata da família entra em ebulição. Então, primeiro livro que eu selecionei para 2022. Outro livro que eu vou ler no ano que vem vai ser O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Esse livro aqui, ele foi escrito em 1875. Fala do Padre Amaro, que era um rapaz que não tinha vocação para o sacerdócio, né? E ele foi criado por uma marquesa, que acabou fazendo com que ele virasse padre. Então ele seguiu a profissão e um dia ele vai para um lugar, para uma igreja, né? Trabalhar, e ele acaba conhecendo uma moça chamada Amélia e ele acaba gostando dela. Então a história vai falar sobre esse crime do Padre Amaro. Então eu acho que eu nunca li esse livro aqui, eu me lembro vagamente de alguma coisa na minha adolescência, não sei, mas eu acho que eu não li. Então peguei esse livro aqui do Eça de Queiroz para ler também. 2022 vai ser um ano também que eu pretendo finalmente ler As Irmãs Brontë. Também com vergonha falam que eu nunca li nenhum livro das Irmãs Brontë, mas esse ano eu vou pegar para ler. Então eu escolhi 3 livros, um de cada irmã. Eu tenho esse box aqui, O Melhor das Irmãs Brontë, que tem um livro de cada irmã para poder ler. Então eu vou mostrar um a um para ficar mais fácil. O primeiro aqui, A Inquilina de Wildfield Hall. Ele fala, segundo o romance de Anne Brontë, publicado em 1848, foi um desafio dramático e corajoso às convenções defendidas pela sociedade vitoriana. Desde então, tornou-se um clássico, convincente em seu poder imaginativo, trazendo realismo e a extensão de seu diálogo e sua visão psicológica dos personagens envolvidos em uma batalha conjugal. Em A Inquilina de Wildfield Hall, ressoa a voz corajosa de Anne Brontë, em um dos tempos mais preconceituosos e patriarcais da história inglesa. Apesar de ser menos conhecida do que as irmãs, seus romances, como os das outras Brontë, tornaram-se clássicos da literatura inglesa. Então, A Inquilina de Wildfield Hall. Outro livro, esse aqui da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu acho que é o livro mais famoso das irmãs, né? Então, o único romance escrito pela escritora inglesa Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, retrata a história trágica de amor e obsessão entre os personagens principais, que são a obstinada e geniosa Catherine e seu irmão adotivo Heathcliff. Grosseiro, humilhado e rejeitado, ele guarda apenas rancor no coração, mas tem com Catherine um relacionamento marcado por amor e ao mesmo tempo ódio. Essa ligação perdura mesmo com o casamento de Catherine e Edgar Linton. Esse aqui estou bastante a fim de ler, faz tempo que eu queria, provavelmente das Irmãs Brontë, eu vou começar por esse aqui. Outro livro que eu vou ler, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse aqui fala... órfã desde muito cedo, Jane Eyre leva uma vida solitária, até que encontra um emprego como governanta em Thornfield Hall, uma propriedade rural do misterioso e taciturno Sr. Rochester.
Jane sente-se atraída por aquele homem calado, de espírito perturbado, mas gentil, de voz rouca, que às vezes a seduz, às vezes amedronta. Charlotte Brontë traz neste livro a devastadora história de amor entre a governanta e seu mestre e os segredos arrepiantes a separá-los. Então, Jane Eyre também na lista para 2022. Nesse ano de 2021, eu li muita literatura brasileira, que eu gosto bastante. Então, para o ano que vem, eu programei um pouco mais de leitura estrangeira. Então, mesmo assim, eu deixei programado aí 2 livros nacionais que eu quero ler. O Mulato, do Aloysio Azevedo. Eu já li 2 livros dele esse ano. Eu li O Cortiço e li Casa de Pensão, que eu gostei bastante. Acho que o Aloysio Azevedo, ele representa muito bem o naturalismo brasileiro. Gosto muito da leitura dele. E estava faltando um Mulato, então pretendo ler esse livro aqui também. Deixa eu ver o que fala aqui. O jovem Raimundo retorna à cidade natal, São Luís, após se formar em Direito em Lisboa. Chegando no Maranhão, se instala na casa do tio Manuel, que cuidou dele na infância após ficar órfão. Ele visita a propriedade de seu pai e lá descobre alguns segredos ligados ao padre Diogo e ao destino fatídico de seus pais. Em meio às histórias do passado e buscando se estabelecer no Brasil, o jovem acaba se apaixonando pela prima, Ana Rosa, que corresponde. Mas esse amor é proibido para a rígida sociedade escravista, pois Raimundo é filho de uma escrava, enquanto sua prima pertence a uma família conservadora e preconceituosa, que a prometeu a outro homem. Então, acho que é um livro bem interessante para se ler também. Outro livro brasileiro que eu vou ler é Os Sertões, do Euclides da Cunha. Eu nunca li nada do Euclides da Cunha. Eu gosto muito de Machado, de Lima Barreto, entre outros, mas o Euclides da Cunha eu nunca li. Então eu escolhi Os Sertões, que fala um pouco da história, de uma parte da história do nosso Brasil, né? Ele fala sobre a Guerra de Canudos. Ele é dividido em 3 partes, que é a terra, o homem e a luta. E ele usa personagens como o próprio Antônio Conselheiro. Então, espero coisas boas também de Os Sertões. E é claro que nessa lista não pode faltar de jeito nenhum um dos meus escritores favoritos. Eu escolhi It, do Stephen King. Dizem que é o melhor dos melhores. Não sei, são todos bons para mim, é difícil falar. Mas It, a coisa, é um livro muito bem conceituado. Então, sobre dispensa apresentações também, né, que fala sobre aquele palhaço assassino. Já foi adaptado para cinema, então eu escolhi esse livro aqui para ler também em 2022. Mais um livro do Stephen King. Eu escolhi Novembro de 63. É um livro também bem famoso. Ele fala um pouco sobre viagem no tempo, onde uma pessoa vai viajar por um portal para que ele tente impedir o assassinato do John Kennedy. E a trama vai em torno de várias situações interessantes. Dizem que é um livro muito bom. Também escolhi, então, Novembro de 63, do Stephen King. Outro livro do King, também escolhi. Peguei 3 livros para ter certeza. Eu me conheço, eu sei que eu vou ler vários livros dele, porque eu gosto muito. É uma leitura que, para mim, flui bem, eu gosto bastante. E escolhi A Dança da Morte também como meta de leitura para o ano que vem. É um livro grande, ele tem, se não me engano, 1246 páginas. Ele é um pouquinho maior que o It tem 1100 e pouquinho. Dança da Morte é uma história pós-apocalíptica. Um vírus surgiu na Terra e não conseguiu ser impedido de fluir entre as pessoas, né? E ele matou quase 90 ou 99% da população. E essa população, as pessoas que sobreviveram, elas se dividem, vamos dizer assim, entre o bem e o mal. E a história vai girando em torno disso, dessa ideia. É um livro que precede
uma sequência de livros que o Stephen King tem, que é A Torre Negra, uma sequência, se não me engano, de 8 livros que eu pretendo ler, então vou começar pela Dança da Morte. Escolhi mais um clássico também estrangeiro, escolhi o Drácula, do Bram Stoker. É um livro também que dispensa apresentações, que fala sobre o vampiro mais famoso da nossa literatura. Acredito que vai ser um livro fantástico, sempre ouvi coisas maravilhosas sobre esse livro, então também leitura escolhida para 2022. O último livro que eu escolhi dessa lista de 12 livros para ler o ano que vem, acho que é o maior de todos, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu ainda não tinha lido nada do Victor Hugo. Eu tô terminando de ler agora O Último Condenado, que é um livro curto dele, mas já gostei bastante da escrita que o Victor Hugo tem. Esse livro aqui, eu fiquei sabendo que ele foi criado também ele foi escrito para que ele fosse popular na época. Então também é uma leitura tranquila. Pretendo ler esse livro aqui. Ele tem, deixa eu ver, 1.510 páginas. O livro maior que eu tinha lido até agora foi O Conde de Monte Cristo, que tem 1.300 e poucas páginas, que me fez perder o medo de ler Os Calhamaços, então me animei bastante a ler Os Miseráveis. Aqui atrás do livro ele fala: enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Então, morrendo de vontade de ler esse grandão aqui, também leitura que com certeza eu vou fazer agora para o ano de 2022. Bom, esses foram os livros que eu escolhi. Eu não coloquei numa sequência de mês a mês, tal mês eu vou ler esse livro. Não, eu vou deixar fluir conforme o meu estado de espírito, que eu acho que isso que é o mais legal. A gente tem que ler por prazer, a gente tem que ler quando a gente tá a fim de ler aquele tipo de gênero literário. Mas com certeza vocês tenham gostado, que vocês também façam uma listinha, coloca aí nos comentários se vocês também já escolheram seus livros para 2022 e a gente se vê numa próxima. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até mais!